Honra e glória a Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor, único Senhor e Salvador. Eu sou o Daniel, sou da comunidade EFTA, esse é o curso Batalha Espiritual, é a nossa 6ª aula. E essa aula agora é uma aula, vamos dizer assim, bastante pesada, porque eu vou falar casos reais de libertação de pessoas, casos reais de infestação, de opressão maligna ou de obsessão maligna. E casos reais que particularmente eu passei. Então, se você está vendo no YouTube, e esta é o primeiro acesso que você está tendo, eu te recomendo ver esse curso desde a primeira aula, porque lá nós explicamos o porquê nós estamos falando de demônios, de anjos e de batalha espiritual. Então, claro, nós sabemos que não devemos ter medo do demônio, porque ele já é derrotado pela cruz de Jesus Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, e os demônios, em nome de Jesus, se submetem aos cristãos. Porém, sabemos sim que eles são uma ameaça, e como uma ameaça, a gente não pode deixar brechas para o inimigo agir. Eu também gostaria de dizer o seguinte para você que está assistindo: eu tenho formação superior, tenho vários cursos de especialização, um deles em teologia. Por que eu estou dizendo isso? Para aparecer? Não, de maneira nenhuma. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: às vezes a gente ouve que pessoas que acreditam em anjos ou demônios são pessoas iletradas. Isso não é verdade. Tem muita gente com mestrado, com doutorado, inteligentíssima, culta, que acredita, graças a Deus, na realidade sobrenatural das coisas. Então, ao contrário do que se pensa, ciência e fé não são antagônicas, aliás, são complementares. A fé não está contra a ciência, às vezes está sobre a ciência. A ciência não consegue alcançar, às vezes, as coisas da fé. Mas não significa que nós devemos desprezar as opiniões, a inteligência que Deus nos deu para discernir as coisas. Aliás, se tratando em batalha espiritual, o dom mais necessário é o dom do discernimento dos espíritos, citado em 1 Coríntios capítulo 12. Nós precisamos saber se aquela realidade que estamos vendo é uma realidade que pode ser explicada pela psicologia, pela psiquiatria, por alguma outra ciência, ou se é uma realidade realmente sobrenatural. E nem sempre é fácil de discernir isso, porque às vezes a pessoa sofre ao mesmo tempo das duas coisas, uma contaminação espiritual e um problema psiquiátrico. Então, às vezes a cura parte de um tratamento conjunto entre um psiquiatra, um psicólogo e até entre um exorcista. Então, é muito comum ver exorcistas, especialmente os exorcistas católicos, contarem com a ajuda de psicólogos e psiquiatras para daí submeter uma pessoa a exorcismo. Porque se você orar por uma pessoa e o caso dela não for um caso de libertação ou de exorcismo, essa pessoa normalmente vai ficar pior do que ela já era. Agora, se o caso é realmente um caso sobrenatural e espiritual, o exorcismo, ou com o passar dos exorcismos, a tendência é que essa pessoa se liberte, ou que essa pessoa melhore. Pois bem, hoje nessa 6ª aula, eu vou falar de casos práticos e reais que eu mesmo vivi nos meus 20 anos de participação da Igreja Católica. Eu sempre fui um jovem católico, cristão, e realmente para mim essa questão de anjos e demônios era uma coisa muito distante, muito longe. Não sei te dizer se eu acreditava ou não, porque talvez eu nunca tenha parado para pensar muito nisso. Eu tenho hoje 35 anos, um dia aos 19 anos eu ainda não tinha essa experiência dos dons, da espiritualidade, ainda não tinha, vamos dizer assim, optado em entregar verdadeiramente minha vida a Jesus Cristo. Era um jovem como muitos outros jovens. Eu bebia, eu saía, ia na balada, e aos domingos, às vezes por obrigação, ia na igreja, como muitos outros católicos, infelizmente, que estão por aí. Rezava na hora de dormir, era uma pessoa mais ou menos, mas nessa época eu namorava uma moça, e nós fomos para uma chácara, eu, um amigo de infância, e mais essa moça e a amiga dela. Obviamente eu não vou citar o nome das pessoas em nenhum dos casos a seguir, porque são alguns casos graves e reais. Então, e se eu citar, eu vou citar nomes que não são reais. Então, essas duas moças, a gente foi para a chácara para beber vinho e namorar. O meu amigo estava na sala com a namorada dele,
E eu estava no outro departamento, no quarto com a minha namorada. Tinha acabado de chegar, tinha acabado de encostar a porta para ficar com a minha namorada, e o meu amigo logo em seguida bateu na porta dizendo que a namorada dele estava mal. Eu pensei, bom, ela está vomitando, bebeu demais, ela não está bem, ela está com, sei lá, com enjoo, dor de cabeça. E eu não dei muita importância. Falei, olha, falei meu amigo, logo nós vamos embora, então fica calmo, né? E ele começou a esmurrar a porta e falou, rápido que a pessoa está diferente. Eu abri a porta e vi essa pessoa desfigurada, estava com uma face muito feia, muito horrível, horrenda. Ela falava com uma voz mais grossa e ela começou a dizer, tanto da vida dele quanto da minha vida, coisas que só nós sabíamos. Quando eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, não sabia como lidar com a situação, decidimos ir para casa. Quando saímos para pegar o carro, eu estava com o Ômega do meu pai na época, e era aquele Ômega que o alarme dele era um alarme que ligava e desligava na chave, era um alarme de fábrica. E nós saímos já para a varanda, o alarme do Ômega disparou sozinho, né? Então, sem abrir o carro, o alarme disparou. E eu sempre tive uma criação católica, cristã. Eu não sei porquê, talvez pela moção do Espírito Santo, coloquei a mão sobre a cabeça dessa moça e rezei um Pai Nosso. Depois que eu terminei de rezar o Pai Nosso por essa moça, ela foi atirada, arremessada ao chão. E lá do chão ela olhou para mim com o rosto desfigurado e disse, olhando para cima, você é um rapaz de fé, você é um rapaz de fé. E aí entramos no carro, eu e minha namorada na frente, esse meu amigo e a namorada dele atrás. E essa pessoa se batia muito, era um lugar muito escuro, a gente estava voltando à noite. E ela atrás de mim, eu dirigindo com medo que ela pulasse no meu pescoço e me tirasse o carro da direção. Ela ia dizendo, eu falei para minha namorada, vá rezando aí a Jesus ou a Virgem Maria, vá rezando o Pai Nosso, Ave Maria. Eu não sabia de orações em nome de Jesus para retirar espíritos malignos, não tinha essa consciência de batalha espiritual. Então eu falei, vai rezando o Pai Nosso, Ave Maria, e ela começou a orar, e a moça atrás começava a dar risada, com uma risada sarcástica, demoníaca, dizendo, isso não adianta, isso é tudo uma bobagem, ninguém vai me tirar daqui. E ela dizia assim, não adianta vocês irem para casa, porque eu vou fazer um caminhão vir na direção de vocês, vocês serão esmagados. E dava aquela risada diabólica. E nisso a minha namorada começou a chorar muito na frente do carro, chorava, se desesperava e parava de orar. Hoje eu entendo que é aquilo que o inimigo queria, né? Ele dizia que a oração não estava surtindo efeito para que ela realmente parasse de orar, e nos ameaçava para que a gente entrasse em desespero. Não que ele poderia, ele até queria, mas não que ele poderia fazer algo com a gente. E aí no desespero pegamos a BR-277, sentido centro de Curitiba. Estávamos chegando próximo à casa do meu pai, isso era de madrugada, e eu conversei com meu amigo de infância, o Everson. Falei, Everson, vamos parar na casa do meu pai. Meu pai é ministro, é um homem de fé, ele vai saber como proceder nesse caso. E passado 3 segundos que eu falei isso, a moça, eu vou chamar ela de Paula aqui, voltou ao normal. E aí ela falou, o que eu estou fazendo aqui? Nós não estávamos na chácara, nós não estávamos lá, o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos, olha, você está passando mal. E nisso decidimos, havia uma saída na BR, decidimos não entrar naquela saída e seguir caminho por cima da ponte, um viaduto que vai para o Jardim Botânico. Quando nós passamos da entrada e subimos na ponte, novamente ela se desfigurou e voltou a si. Eu vejo ali que o maligno não queria que nós fôssemos até o meu pai, porque certamente ele saberia como expulsar esse mal, ou orar para que esse mal fosse embora. Pegamos a 116, hoje a linha verde, sentido Fazenda Rio Grande. E a mesma coisa, ameaças, risos sarcásticos. E ali eu me compadeci da história e comecei a chorar, mas não de desespero, chorei de compaixão. E aquele choro de amor pela Paula, por essa moça, fez com que o demônio saísse, não suportasse permanecer lá. Bem, aí acabou a primeira experiência e eu continuei minha vida
meio morna, meio light, católico light, como tem muita gente. Depois fiz um retiro, onde eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, graças a Deus. E comecei a conhecer essa realidade sobrenatural dos espíritos malignos. E nesses 20 anos eu tive alguns enfrentamentos com ele, não porque eu sou santo de maneira nenhuma, mas porque diante da oração, da adoração a Deus, às vezes de uma oração de libertação, de renúncia, os demônios não aguentam ficar ocultos e se manifestam numa pessoa. Ou para que o louvor não seja dirigido a Deus, eles aparecem para que causar medo, direcionar, parar a oração que é devida a Deus, etc. Um outro fato aconteceu quando nós pregávamos um retiro, numa chácara de retiro. Aí eu já estava com uma certa caminhada, já sabia como lidar com esse tipo de situação. E lá tinha uma mãe que frequentou uma religião reencarnacionista e que é acostumada a evocar mortos. E ela tinha um filho que não, na época devia ter uns 7, 8 anos, que não dormia já há 2 anos. E ela disse que por várias vezes o filho se desfigurava e às vezes pegava a faca e a ameaçava de morte. E nós estávamos pregando sobre o senhorio de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, e houve uma manifestação nesse menino. É importante dizer aqui um parênteses, que nem toda manifestação é possessão. Possessão demoníaca são casos, graças a Deus, raros. Mas, infelizmente, os casos de opressão maligna e obsessão maligna não são tão raros assim. Então, nesse caso, foi uma opressão diabólica, que é muito parecido com a possessão, mas num grau parecido assim, pelo menos os aspectos externos, né? Mas difere muito na questão de domínio da pessoa. Pois bem, manifestou nesse menino. Nós precisamos de 6 pessoas para arrastar uma criança de 7, 8 anos até a capela. E quando chegamos na capela, estava o Santíssimo Sacramento exposto em cima do altar. Nós católicos cremos que é o próprio Jesus, não que é um pedaço de pão. Segundo a palavra em João, capítulo 6, minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Nós cremos que Jesus está presente na hóstia. Então nós não adoramos um pedaço de pão, nós cremos que Jesus está ali. Feito esse parênteses, o jovem não queria, a gente puxava ele em direção ao Santíssimo, ele não queria sair do lugar e resistia. Quando conseguimos finalmente deixar ele na frente do Santíssimo, começamos a fazer uma oração de libertação. Também é importante fazer um parênteses aqui, não é exorcismo solene, só um bispo pode fazer, ou um padre designado. O que é um exorcismo? É ordenar diretamente a um demônio. O exorcismo é somente num caso de possessão diabólica. Uma oração de libertação, todo batizado pode e deve fazer. É uma oração onde a gente pede que Jesus retire o espírito maligno. Fizemos essa oração de libertação e depois de alguns minutos orando, esse menino voltou a si. E ele não lembrava de nada também, e eu achei interessante o que eu vou narrar seguinte, porque é muito difícil uma criança inventar uma história dessa. Ele diz assim: tio, no lugar desse pão aí, nem sabia que era a Eucaristia, nem sabia o que era a Eucaristia, eu vi um demônio sentado num trono. E toda vez que vocês me empurravam para aquele lugar, esse demônio avançava sobre mim e tentava me pegar. E por isso que eu tinha medo, não queria ir para frente. E quando vocês começaram a orar por mim, disse ele, eu vi atrás da capela, a parte traseira era de vidro transparente. Eu vi uma multidão de anjos, tio, ele disse, que gritavam com força: renuncia, renuncia. Por que isso? Porque nós falávamos para ele: renuncie em nome de Jesus a tal doutrina, ao ocultismo, ao reencarnacionismo, coisas que a gente achava que estavam originando essa contaminação. E os anjos iam dizendo: renuncio, renuncio, renuncio. Bem, ele conseguiu renunciar no nome de Jesus, ficou curado, graças a Deus. Hoje nunca mais teve, está dormindo muito bem, graças a Deus. Então, como uma criança vai inventar isso? Ah, lembrei. Ele falou assim: tio, depois que eu renunciei, eu vi, aí eu consegui enxergar que também estava este pão na mesa, estava no ostensório, Jesus Cristo, ele chamou de pão. E ele viu assim, isso flutuou, tio. Ele falou que o ostensório,
né, usado para levar a Eucaristia, ele disse: isso flutuou e fincou no peito do demônio e explodiu o demônio em vários pedaços, ele disse. Como uma criança de 7 anos que não tinha vivência na igreja ia inventar uma história dessa? Não tem como. Fomos pregar um retiro numa cidade do interior do Paraná, que eu não vou dizer a cidade, porque é muito pequena, facilmente vai se detectar as pessoas. Nessa cidade do interior, havia um grande grupo de jovens que começou a brigar entre si e se dividiu. Nós fomos pregar um retiro de carnaval. Foi muito pesado, as coisas não davam certas, e nós estávamos com uma intercessão na capela. Então tinha uma capela e tinha o salão principal onde nós pregávamos o retiro. No terceiro dia do retiro começou uma manifestação demoníaca em vários jovens daquele lugar. Eles mudavam de voz, eles ficavam desfigurados, alguns se batiam, outros blasfemavam contra Deus. E como saber, como diferenciar que isso realmente era algo maligno e não uma histeria coletiva, um sensacionalismo provocado, alguma coisa assim? Lá na capela trancada, diante do Santíssimo, com a presença de 2 sacerdotes e muitos membros da Renovação Carismática, nós levávamos um jovem para orar por ele, e o demônio nele dizia: não adianta vocês me libertarem daqui, porque eu vou entrar no jovem tal lá fora. E acontecia exatamente isso. A gente orava pela libertação daquele jovem, e dentro de alguns segundos aquele jovem, exatamente aquele jovem que ele falou o nome, gritava lá fora, e nós tínhamos que ir lá e trazer ele para a capela. Graças a Deus os jovens foram libertos, o retiro foi uma bênção, os grupos voltaram a ficar juntos. Uma vez, diante do Santíssimo Sacramento, fazíamos a oração de renúncia com uma pessoa, e bem na hora que falamos para a pessoa, fale assim: eu renuncio em nome de Jesus ao Seixinoye, que prega que o pecado não existe, e algumas outras coisas contrárias à fé cristã. Bem na hora que ele falou isso, falamos: olha, renuncia ao Seixinoye em nome de Jesus. A hora que ele foi dizer isso, ele se desfigurou e voou no sacrário e tentou arrancar o sacrário da parede. Vimos já pessoas que nós oramos e que no momento da efusão do Espírito Santo ficou com as pernas petrificadas, porque tinham frequentado o ocultismo e precisaram de várias horas de oração para conseguir levantar e soltar as pernas. Um amigo meu, muito próximo, muito de confiança, muito de igreja, disse que estava passando na rua numa obra que ele estava acompanhando, e uma pessoa endemoniada estava lá, manifestou o demônio. Foi um cristão de uma igreja orar, colocou a mão sobre ele e falou: saia em nome de Jesus, eu te ordeno, em nome de Jesus, saia. O demônio olhou para ele assim com cara de sarcasmo e disse: quem é você para ordenar que eu saia? Você está fazendo isso, você está tendo relação sexual com várias meninas da igreja, quem é você para ordenar que eu saia? Ele, apavorado, tirou a mão. O outro que estava com ele pôs a mão. Ele falou: quem é você para orar para que eu saia? Você está explorando as pessoas na parte financeira. E o terceiro foi colocar a mão. O demônio disse: você está no caminho, você é uma pessoa que está no caminho, mas ainda não tem autoridade para me tirar daqui. Parênteses importante: é claro que o demônio é mentiroso, mas também é claro que ele está nos ares, ele sabe o que a gente faz, a vida que a gente leva, e é claro que ele vai tentar sempre acusar as pessoas que vão orar por libertação, para que elas percam a sua autoridade de orar no nome de Jesus. O fato é que no nome de Jesus os demônios saem. Agora, existe a autoridade que é dada no nome de Jesus a qualquer cristão e batizado, e existe a graça. Falando em libertação e até em exorcismo, existem as duas coisas: a autoridade no nome de Jesus todo cristão tem, e a graça sobrenatural, que depende da vida que nós temos levado, da comunhão com Deus, da unção. Então, são duas coisas diferentes. Todo mundo tem autoridade no nome de Jesus, agora vida santa nem todo mundo tem. E existem demônios de diversos níveis: os mais fracos, os mais fortes, aqueles que resistem mais à oração, aqueles que resistem menos à oração, como nós falamos nas outras aulas. Outro caso que eu vi que me chocou bastante é de uma pessoa também que frequentou vários centros
E nós fomos orar pela libertação e fazer oração de renúncia. Manifestou o demônio nessa pessoa, e ela vomitava sangue pela boca e sangue pelo nariz. E nós colocamos sal exorcizado, fizemos um círculo ao redor dessa pessoa, e ela como que batia numa parede invisível, ela não conseguia sair de dentro do sal exorcizado, e ela começou a cuspir prego. Os exorcistas sabem que isso não estava no estômago da pessoa, isso é materializado praticamente na hora que sai, mas o fato é que eu vi com meus próprios olhos essa pessoa cuspir prego. E vários outros casos. Esses casos são casos que eu acompanhei de perto, que eu vi de perto, e que pessoas que depois da oração melhoraram completamente. Então, depois da oração, todos os sintomas sumiram de uma hora para outra. Foi uma coisa rápida. Outros é uma melhora gradativa a partir da oração. Eu tenho um amigo muito próximo também, que cristão muito bom, uma pessoa muito boa de coração, mas ele não viveu a castidade fora do casamento, não conseguiu viver a castidade fora do casamento, e ele foi orar por um tio da família dele que estava endemoniado, colocou a mão na cabeça desse tio, isso ele me contou, e ele ordenou: sai em nome de Jesus. E o demônio falou para ele assim: tira a mão de mim, senão eu vou contar para todo mundo o que você tem feito às escondidas com a tua namorada. E ele, para não escandalizar, tirou a mão, quer dizer, não devia ter feito isso, mas tirou a mão. E foi um caso tão forte de opressão maligna que ele ficou com marcas de chicotadas nas costas sem que ninguém fizesse nada. Então, por que nós estamos falando essa aula especificamente de alguns casos que eu experimentei? Eu já vi casas onde torneiras viraram de ponta cabeça, onde portas fecham sozinha, onde se escutam barulhos, onde se vêem vultos negros, onde bichos aparecem mortos. Por que nós estamos falando isso? Para assustar, para você não dormir? Não. Para dizer que o mundo espiritual existe, os demônios existem, são anjos caídos. Não devemos ter medo porque são criaturas de Deus. Existem os anjos, o menor anjo ligado a Deus pode dar ordem ao maior demônio, porque está ligado ao nome de Jesus. Então não é para ter medo, mas ao mesmo tempo para não ignorar. Nós estamos em batalha espiritual. Quando você está orando por um drogado, existe um demônio que não quer que ele deixe a droga. Citado, por exemplo, no livro A Cruz e o Punhal. Provavelmente existe, junto de um grande vício, um demônio que não quer que a pessoa largue o vício. Eu não estou dizendo que todo viciado é endemoniado, de jeito nenhum. Existem pessoas, aliás, existem pessoas que cometem muitos pecados e que não têm aparentemente nenhuma ligação extraordinária com o demônio, a não ser o pecado. Existe o contrário, pessoas que até levam uma vida santa, mas que não tiveram culpa e foram consagradas quando crianças, em terreiros, a uma entidade, alguma coisa, e que sofrem com esse tipo de coisa. Então, podemos dizer, sem medo de errar, o seguinte: uma pessoa possessa até pode morrer e ir para o céu. E uma pessoa que não tem nada pode morrer por morrer em pecado mortal, uma vida de pecado, e ir para o inferno. Agora, claro, normalmente uma pessoa possessa é uma pessoa que está em estado de pecado e indo para a condenação, normalmente. Mas não quer dizer que seja sempre assim. Então, esses casos, eu já vi o inimigo negociar com um líder de uma igreja, pedindo chorando para que não fosse expulso de uma pessoa, pedindo: vamos negociar e tal. Eu já vi na minha caminhada uma moça, uma menina de 11 anos também, que a gente tinha dificuldade para segurá-la, e que Deus revelou que a causa do demônio nela era uma fita consagrada, uma fita do Senhor Bonfim, consagrada em terreiro de Umbanda. Quando fomos cortar essa fita, ela segurou com uma mão em cima da outra e não deixava de jeito nenhum a gente cortar essa fita. Foi preciso muita oração de libertação para conseguir cortar a fita. Quando cortamos a fita, o demônio deu um grande grito. Então, eu já vi vários casos, demônios que entraram por incisões na pele, ou consagrações, ou pactos, ou alianças, ou música consagrada, ou alimento consagrado. Uma vez eu orei por um jovem que estava pregando sobre o amor de Deus, manifestou o demônio nesse jovem, ele começou a quebrar tudo, jogar tudo. Eu não lembro por que motivo a gente não levou ele para a igreja, talvez, acho que estava trancado, a gente estava só na igreja. Ele foi correndo para o banheiro e começou a quebrar tudo, se cortar com um caco de vidro.
Eu cheguei lá, coloquei a minha cruz, era até uma cruz de Jesus, mas com uma medalha de São Bento na testa dele, e ele gritava: tá queimando, tire isso que tá queimando. E dando risada sarcástica, ele cantava algumas músicas de Marilyn Manson. Depois foi liberto, graças a Deus. Soubemos que esse jovem foi violentado pelo pai, estuprado várias vezes quando era novo, e que isso foi um ponto da entrada do demônio dele. A raiva que ele sentia pelo pai foi um ponto de entrada do demônio na vida dele. É justo isso? De jeito nenhum. Ele foi vítima, sem dúvida. Triste isso. Mas a raiva que ele nutriu tão grande pelo pai fez abrir uma brecha para que o demônio entrasse na sua vida. Não é justo, gente. Não é justo que uma criança pague pelo pecado do pai. Uma criança que foi consagrada sem pecado nenhum. Porém, é assim que acontece, né? Não é uma questão de justiça, é uma questão de liberdade humana. Se eu consagrasse os meus filhos, eles pagariam por isso, mesmo não tendo culpa. A boa notícia é: no nome de Jesus, com uma oração de renúncia e libertação, você deve orar pela sua casa, pelos móveis da sua casa, pelas pessoas da sua família, no poder e autoridade do sangue de Jesus, terror dos demônios. Então peça sempre o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua família, sobre os teus, sobre o teu trabalho, sobre a sua casa. E no nome de Jesus, Filipenses 2, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Jesus é o Cordeiro de Deus, o vencedor de Satanás. Ao nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, os demônios têm que sair. Então, repito, possessão, graças a Deus, casos raros, mas casos de opressão não são tão raros quanto a gente julga que são. Conheço várias pessoas que passaram e passam por isso. Nós vamos falar numa aula seguinte como diferenciar casos raros, casos de possessão, casos de opressão ou obsessão maligna. Possessão é um domínio quase que completo da pessoa. Opressão maligna, o demônio está fora da pessoa, mas consegue usar da sua voz, da sua mente. Parece que ele está dentro, mas não está. E obsessão maligna é uma forte vontade de fazer algo. Parece uma pessoa esquizofrênica que ouve voz, mas ela ouve uma voz, por exemplo, para se suicidar, ou para matar alguém, ou para fazer algo de errado, com muita força. É uma tentação forte, vamos dizer assim. Uma obsessão é uma tentação que é mais forte, para você entender. É algo interior da pessoa que a leva a pecar, ou fazer alguma coisa contra os outros, ou atentar contra a sua própria vida. É uma obsessão maligna. Então, casos de obsessão, de opressão são bastante comuns, bastante raros, e nós não só devemos, como nós podemos fazer orações de libertação no nome de Jesus, por nós e por nossa família. Sempre que nós formos orar, gente, nós temos que orar no nome de Jesus. O que é mais eficaz contra Satanás? O nome de Jesus. Nós vemos alguns programas, por exemplo, na Discovery Channel, no National Geographic, de pessoas que usam coisa de pajé, ou Wicca, ou qualquer outra coisa para expulsar espíritos malignos. Além de ser duvidoso isso, a eficácia é limitada. Quem é o terror dos demônios? Jesus. Se a tua casa tem problema, se alguém que você conhece tem problema, é no nome de Jesus que essa pessoa será curada, é no nome e no sangue de Jesus que essa pessoa será liberta. Nós vamos falar isso no futuro, como fazer uma oração de renúncia e de libertação com eficácia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da terra, Rei do céu, Rei do universo. Até a próxima.